Olá, meninas. Bom dia para vocês, que papai abençoe sua vida, que vocês sejam abundantemente agraciadas com a presença do Senhor nesse dia. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos Salmos de número 2, né? E esse salmo, para mim, ele é um salmo assim, que ele fala muito sobre reconciliação, né? Fala sobre a rebelião do homem e a reconciliação com Deus. Então, no versículo 2, no versículo 1 do Salmo 2 diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Né? Então, quando a gente lê esse contexto desse salmo, Davi está falando, e Davi faz essa pergunta, né? Por que os reis se enfurecem, né? Por que os gentios ficam imaginando coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, né? Dizendo que eles precisavam romper com seus laços, romper com as suas cadeias. Então, Davi está aqui questionando por que eles são tão rebeldes, por que esses reis são tão rebeldes. E essa atitude desses reis mostra, na realidade, uma rebelião universal. Todos nós temos isso, né? E a pergunta sempre é: por que nós somos tão rebeldes? Por que nos rebelamos contra o Senhor? Por que o ímpio se rebela contra o Senhor? E quando a gente vê o porquê, quando você começa a olhar aqui, você vê que na realidade não tem um porquê. Né? A rebelião, na realidade, não tem uma razão. A rebelião, ela nasce no coração do homem, né? Ela já fica tão implícita essa resposta, não existe uma resposta para isso, né? Deus está sempre perguntando, como ele perguntou para Caim, por que o teu semblante caiu? Né? Quando ele pergunta para Caim o porquê dele estar tão bravo com Deus. Deus não havia feito nada, né? Não tinha razão para ele estar tão revoltado. Quando ele pergunta para Jonas, né, o fato de Jonas estar tão revoltado porque Deus não destruiu a cidade de Nínive, então Deus pergunta para Jonas: por que você está tão irado? E na realidade não tem um porquê. É porque na realidade essa ira está dentro do nosso coração, né? Essa ira, ela é irracional, e essa rebelião, na realidade, ela é irracional. E essa rebelião muitas vezes gera ira em nós. Nós queremos ver Deus agindo, né? Nós queremos ver Deus fazendo. E isso gera uma rebelião. Então, essas rebeliões, queridos, isso é muito complicado. Isso nos leva a questionar, como esses homens aqui, né? Zombar das pessoas e perguntar: onde é que está o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Seu Deus não pode fazer nada por ele. E quando a gente vê essa rebelião aqui, esse conflito dentro de nós, muitas vezes nós também questionamos, como os ímpios aqui. Então nós precisamos ter cuidado com isso. E nós vemos essa rebelião, ela não é de agora, não é desses tempos, ela vem desde o tempo do Éden, quando Satanás se revolta contra Deus, quando ele se rebela contra as leis de Deus, quando ele diz que as leis de Deus não são justas, e ele quer ser como Deus, e ele quer tomar a decisão. Então, a rebelião, na realidade, ela vem de um coração que não se submete, né, à vontade do Senhor. Então, hoje, não é diferente, né, desses tempos, dos tempos de antigamente. Hoje, os governantes, né, eles estão o tempo todo fabricando leis, insurgindo-se, né, contra a lei de Deus. E é por isso que a palavra diz que falta justiça. Né, falta justiça, a verdade anda tropeçando pelas praças. Por quê? Porque as pessoas não querem se submeter às leis de Deus. Elas querem criar as suas próprias leis, porque elas dizem que Deus não é justo. Então, essas palavras, né, de ficarem assim tão revoltados contra Deus, isso muitas vezes pode atrair a ira de Deus sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, assim, eu sei que talvez você, nós conheçamos alguém, né, que está revoltado contra Deus, pessoas que falam contra Deus, que falam contra o Senhor Jesus Cristo, né? E essas palavras aqui, elas acabam se tornando um laço para nós. Então, o Senhor está nos convidando nesse salmo mesmo a nos posicionarmos, a não ficarmos revoltados e realmente sermos prudentes. Sermos prudentes. Lá no versículo 10 diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite.
né? E não pereçais no caminho. Beijai o filho, isso fala de reconciliação. Então, o Senhor tem nos chamado para reconciliação. Então, ao invés de ficarmos irados, de ficarmos rebeldes, que a gente beije o filho, que nós venhamos a nos reconciliar, né, com o Senhor através de Jesus Cristo. O Senhor, ele enviou Jesus. Então, nós vemos que Deus, ele vai estabelecer esse reino aqui na terra. E isso não vai demorar, gente. Isso não vai demorar. A própria palavra dele está dizendo isso, né? Que ele não vai demorar. Então, a palavra está nos dizendo também que são bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Então, vamos nos refugiar no Senhor, vamos realmente ter essa reconciliação, sondar nosso coração, ver se há em nós essa rebelião, essas palavras vãs, essas coisas loucas que ouvimos, né? E vamos realmente estar nos reconciliando com o Senhor através do Filho. Então, esse apelo divino de beijar o filho, né? É o beijo nos tempos antigos, ele era um símbolo de reconciliação, assim como foi no caso de Jacó e Esaú, né? A palavra de Deus nos fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim, ó: Deus, através da fé no sacrifício de Cristo, que derramou o seu sangue para nos reconciliar com o Pai. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Ele. Então, nós vemos também na passagem do filho pródigo, quando o filho volta, a palavra de Deus nos diz que o pai, ele o abraçou e o beijou. Então, esse beijo, né, é um sinal de reconciliação. Então, queridas, vamos realmente, assim, nos reconciliar com o Pai. Vamos viver essa vida, assim, não uma vida de ira e de rebelião, como o salmista aqui deixa bem claro, mas uma vida de reconciliação, em nome de Jesus. Amém, queridas? Que hoje você possa beijar o filho, que você possa fazer as pazes com o Pai, e que você possa sair de toda a rebelião, de toda a ira, de toda a amargura do seu coração, para que você possa realmente se refugiar no Senhor e ser bem-aventurada, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, fica na paz e que papai te abençoe.